Como um adolescente chamado Esporus se tornou imperatriz de Roma sob o governo de Nero. Eunuco, imperatriz e finalmente vítima de abuso. Esporus é um personagem menos conhecido na história do brutal imperador romano Nero. Mas sua vida e as mensagens que ela revela são coisas de um drama bizarro, como evidenciado por sua referência memorável na série de sucesso Succession. Depois que o imperador Nero supostamente chutou sua segunda esposa Sabina até a morte em 65 d.C., ele conheceu um garoto escravo chamado Esporus, que se parecia muito com ela. Então Nero o castrou e o tomou como sua noiva. Como uma figura do mito clássico, Narciso, Ariadne, Jacinto, Andrômeda ou Perséfone, a vida de Esporo tomou um rumo trágico nas mãos dos poderosos. Ele era um belo jovem romano que chamou a atenção do imperador reinante, Nero Cláudio Cesar Augustus Germânicos. Ao contrário daquelas figuras do mito que sofreram um destino trágico, Esporus e sua história são muito reais. Dizia-se que Esporus tinha uma semelhança poderosa com a falecida imperatriz Poppaea Sabina. E então o imperador Nero, um semideus autoproclamado, castrou o garoto e casou-se com ele como um substituto para seu amor perdido. Mas a vida de Esporo como imperatriz de Roma foi muito menos glamourosa do que parece. E ele acabou tirando a própria vida com a idade tragicamente jovem de 20 anos. Esta é a terrível história de um garoto que se tornou a imperatriz de Roma. Muito antes de ele pôr os olhos em Esporus, o nome Nero era sinônimo de poder irrestrito e perversão desenfreada. Esporus não é alguém de quem ouvimos falar diretamente. Só sabemos sobre ele através dos escritos de historiadores romanos, que tinham razão para retratar Nero da forma mais negativa e depravada possível. O gosto reputado de Nero por seu comportamento sexual aberrante ainda ecoa através dos séculos. Os historiadores antigos geralmente retrataram a relação entre Nero e Esporus como uma abominação. Suetônio coloca a história de Nero e Esporo em seus relatos escandalosos das aberrações sexuais de Nero, que incluíam, entre várias abominações, o estupro de uma virgem vestal e o incesto com sua mãe. O autor romano conta que, além de abusar de meninos livres e seduzir mulheres casadas, Nero depravou a virgem vestal Rúbria. Esta era uma acusação séria. Deflorar uma virgem vestal era um tabu severo na Roma antiga. Tal ato teria garantido a morte da sacerdotisa por sepultamento vivo, se descoberto. Igualmente, jovens homens livres não deveriam ser tocados e certamente não contaminados. O antigo historiador romano registrou ainda: Nero amava profundamente Poppaea, com quem se casou apenas 12 dias após o divórcio de sua primeira esposa, Otávia. Mas ele também causou a morte de Poppaea, ao chutá-la quando ela estava grávida e doente, porque ela o repreendeu por voltar tarde das corridas. Com Poppaea ele teve uma filha chamada de Cláudia Augusta, mas a perdeu quando ela ainda era uma criança. Suetônio menciona o relacionamento de Esporus com Nero. Segundo o autor, Nero castrou o menino Esporus e realmente tentou fazer dele uma mulher. Nero casou-se com Esporus com todas as cerimônias usuais, incluindo um dote e um véu de noiva, e levou-o para sua casa, assistido por uma grande multidão, e o tratou como sua esposa. E a piada espirituosa que alguém fez ainda é atual, escreveu Suetônio, de que teria sido bom para o mundo se o pai de Nero, Domício, tivesse tido esse tipo de esposa. Este Esporus, enfeitado com os trajes finos das imperatrizes e andando em uma liteira, foi levado por Nero para as cortes e mercados da Grécia, e mais tarde em Roma pela Rua das Imagens, beijando-o carinhosamente de vez em quando. Disse que Nero teve relações incestuosas com sua mãe, a dominante Agripina, a jovem, com Suetônio registrando, que ele até mesmo desejava relações ilícitas com sua própria mãe e foi impedido por seus inimigos, que temiam que tal relacionamento pudesse dar à mulher imprudente e insolente muita influência. Era notório, especialmente depois que ele adicionou às suas concubinas uma cortesã que se dizia ser muito parecida com Agripina. Mas em 59 d.C., Nero assassinou sua mãe. Os historiadores acreditam que o imperador cometeu matricídio, porque Agripina se opôs ao seu caso com Sabina, com quem Nero se casou mais tarde em 62
depois de Cristo. A morte de Sabina 3 anos depois permanece um tanto misteriosa. Algumas fontes afirmam que ela morreu devido a complicações de sua gravidez. Outros rumores afirmam que um Nero enfurecido chutou a imperatriz grávida até a morte. De qualquer forma, em 66 depois de Cristo, Nero viu o rosto de Sabina novamente no jovem garoto chamado Esporo. Não se sabe muito sobre a infância de Esporos, nem mesmo seu verdadeiro nome. Esporos era um jovem rapaz de extraordinária beleza, embora seja importante notar que o nome do jovem rapaz pode não ter sido esse. Esporos vem da palavra grega para semente ou semeadura. O nome é provavelmente um epíteto cruel concedido por Nero, com a intenção de zombar da incapacidade de Esporos de produzir herdeiros. Dizia-se que Esporos tinha uma semelhança impressionante com a segunda esposa de Nero, Poppaea Sabrina, que morreu em 65 depois de Cristo. Alguns pensam que Nero usou seu casamento com Esporo para amenizar a culpa que sentia por supostamente chutar sua esposa grávida Poppaea até a morte. Dio Cassius, em um relato mais detalhado, escreve que Esporo tinha uma semelhança incrível com Poppaea e que Nero chamava Esporo pelo nome dela. Esporus pode ter sido um puer delicatus. O puer delicatus era uma criança escrava requintada ou delicada, escolhida pelo seu senhor pela sua beleza como um brinquedo de menino, também referido como deliciae, doces ou delícias. Ao contrário do grego eromenos, amado, que era nascido livre e que era protegido pelos costumes sociais, o delicatus estava em uma posição física e moralmente vulnerável, e geralmente era uma criança escrava, escolhida por seu mestre por sua beleza e atratividade sexual. Inscrições funerárias encontradas nas ruínas da casa imperial sob Augusto e Tibério também indicam que os deliciae eram mantidos no palácio e que alguns escravos, homens e mulheres, trabalhavam como esteticistas para esses meninos. O menino, às vezes, era castrado em um esforço para preservar suas qualidades juvenis. A autora Caroline Vogt, na obra Power and Eroticism in Imperial Rome, afirma que o eunuco do imperador Nero, Esporus, pode ter sido um puer delicatus. No início de 66 d.C., Nero se casou com Estatília Messalina. Mais tarde, naquele ano ou no ano seguinte, ele se casou com Esporus, que se dizia ter uma semelhança notável com Poppaea. De qualquer forma, disse que Nero ficou profundamente apaixonado por Esporus ao vê-lo. Em 67, o imperador ordenou que o menino fosse castrado, transformando-o em um eunuco. Havia vários métodos de castração nos tempos romanos, incluindo esfregar ou espremer as gônadas em pedaços. Às vezes, o pênis também era removido. Até mesmo o status de Esporus não é claro. Algumas fontes afirmam que ele era um menino escravo, outras um liberto. O autor Cassius Dio identifica Esporus como filho de um liberto. O que se sabe é que Esporus era incomumente atraente, ostentando um rosto adorável muito parecido com o de Sabina. De acordo com Suetônio, Nero castrou Esporus. Depois manteve o garoto envolto em estola e véus de mulher, e anunciou ao mundo que seu amante era agora uma mulher. Ele até realizou uma cerimônia de casamento em 67 e tomou o garoto como sua esposa e nova imperatriz. Ele então levou Esporo para a Grécia e de volta para Roma, fazendo Calvia Crispinila servir como senhora do guarda-roupa para Esporo. Nero havia se casado anteriormente com outro liberto, Pitágoras, que havia desempenhado o papel de marido de Nero, mas agora Esporo desempenhava o papel de esposa de Nero. Entre outras formas de tratamento, Esporo era denominado senhora e imperatriz, porque Nero insistiu em não apenas tomar Esporus como amante, mas também apresentá-lo como uma mulher. Era simplesmente luxúria? Ou era uma derrota simbólica sobre um rival? Os costumes que cercavam a homossexualidade na Roma antiga eram distintos daqueles encontrados em grande parte do mundo contemporâneo. Como Júlio César pôde atestar, a atração pelo mesmo sexo era menos sobre gênero e mais sobre posição, tanto no sentido físico quanto social da palavra. Socialmente, escravos eram presas fáceis. Ser passivo era abrir mão do poder e isso era inaceitável.
E com quem você fazia sexo importava apenas se ambos fossem membros graduados da sociedade romana. Nessas frentes, Nero estava livre. Ele era quase certamente o parceiro sexual dominante de Esporos, especialmente após a castração deste último. No entanto, a união provavelmente era considerada uma impudicícia, que significa falta de castidade ou perversão, de acordo com Roman Homosexuality, Ideologies of Masculinity in Classical Antiquity, de Craig Williams. O sexo também era uma arma na Roma antiga, como observou Stephen The Knight, criador da série Spartacus. Era bem aceito entre os homens. A diferença é que era sobre poder. Se você estivesse em uma certa posição, você precisava estar no topo. Só funcionava de uma maneira. Além disso, os romanos, quando conquistavam um povo, era muito comum que os homens nas legiões romanas estuprassem os outros homens que eles tinham conquistado. Isso também era uma demonstração de poder e força. Então, embora Esporo fosse tecnicamente uma imperatriz, ele tinha pouco mais poder do que um escravo. Enquanto a posição roubava esporos do poder social, os eunucos podiam ser muito influentes em Roma e no exterior. Sem seu próprio legado ou progenie, eles eram considerados atores neutros frequentemente colocados em posições de poder ou em lares femininos, de acordo com The Routledge History of the Renaissance, de William Caferro. Exemplos famosos no mundo antigo incluem Bagoas, o favorito de Alexandre o Grande, um eunuco persa que se tornou um companheiro de confiança, e Potino, o conselheiro de Ptolomeu VIII, o irmão e marido de Cleópatra. Alguns historiadores afirmam que Nero pode nem ter se apaixonado por Esporo, mas que o menino foi efetivamente castrado física e socialmente para evitar qualquer possível reivindicação ao trono de Roma. De acordo com essa teoria, Sabina havia convencido Nero de que ela era, de fato, descendente ilegítima de Tibério, um antigo imperador, dando a ela uma forte reivindicação imperial. Se Esporos tinha uma semelhança tão forte com a imperatriz morta, isso poderia significar que eles eram geneticamente relacionados, dando a Esporos uma reivindicação ao governo imperial. Em tal caso, a castração teria sido uma maneira simples de Nero neutralizar seu potencial competidor. Um garoto sexualmente humilhado e tratado como uma mulher aos pés do imperador nunca seria levado a sério como um rival pelo trono. Em 1º de janeiro de 68 d.C., enquanto Nero estava tomando auspícios para o Ano Novo, Esporos presenteou o imperador com um anel representando o rapto de Perséfone, a deusa filha de Deméter e Zeus, que foi sequestrada por Hades para se tornar sua noiva. A imagem de um inocente levado para o submundo pode ter contido múltiplos significados. Poderia ter lembrado ao imperador em símbolo e pedra que Esporos estava ao seu lado graças à força, assim como Perséfone estava com Hades. Presentear Nero com tal item no amanhecer do Ano Novo teria sido considerado, na melhor das hipóteses, de mau gosto, ou, na pior, um grave presságio. Segundo o relato de Suetônio, Nero estava assustado por presságios manifestos em sonhos e auspícios, antigos e novos. Embora Nero nunca tivesse tido o hábito de sonhar, depois de matar sua mãe, pareceu-lhe que estava dirigindo um navio em seu sono e que o leme foi arrancado de suas mãos, que ele foi arrastado por sua esposa Octávia para a escuridão mais espessa, que estava coberto por um enxame de formigas aladas. Um corcel hispânico do qual ele gostava muito foi transformado na forma de um macaco nas partes posteriores de seu corpo, e sua cabeça, a única que permaneceu inalterada, deu relinchos melodiosos. As portas do mausoléu se abriram por conta própria, e uma voz foi ouvida de dentro chamando-o pelo nome. Depois que os lares foram adornados nas calendas de janeiro, eles caíram no chão no meio dos preparativos para o sacrifício. Enquanto ele estava tomando os auspícios, Esporos deu-lhe de presente um anel com uma pedra na qual estava gravado o rapto de Prosérpina. Quando os votos deveriam ser feitos, no dia 1º de janeiro, para a prosperidade do imperador e do Estado, e uma grande multidão de todas as classes se reuniu, as chaves do Capitólio não puderam ser encontradas por um longo tempo. Quando um discurso seu no qual ele atacou Vindex estava sendo lido no Senado, nas palavras
Os miseráveis sofrerão punição e em breve encontrarão o fim que merecem. Todos os que estavam presentes gritaram em uma só voz: "Você fará isso, Augusto." Claro, usado em um duplo sentido. Também não deixou de notar que a última peça que ele cantou em público foi Édipo no Exílio, e que ele terminou com o verso: "Esposa, pai, mãe, me levem para a morte." E como o destino quis, Nero estaria morto bem antes do fim do ano. A população romana estava geralmente insatisfeita com a liderança de Nero. Ele é notoriamente culpado pelo grande incêndio de 64 depois de Cristo, embora isso provavelmente não tenha sido obra do imperador. Eventualmente, Nero fez uma corrida para escapar de Roma, após ser declarado inimigo público pelo Senado. Sporus o acompanhou. Ele foi um dos 4 companheiros na última viagem do imperador em junho de 68, junto com Epafrodito, Neófito e Faonte. Foi para Sporus e não para sua esposa Messalina, a quem Nero se voltou quando começou as lamentações rituais antes de tirar a própria vida. Nero foi informado por um mensageiro que o Senado planejava executá-lo. O secretário particular de Nero, Epafrodito, sob ordens, ajudou Nero a enfiar uma adaga em seu próprio pescoço, como um meio de escapar da execução pública antecipada, como relatou Suetônio, em tradução livre. Por fim, enquanto seus companheiros, e todos, o instavam a salvar-se o mais rápido possível das indignidades que o ameaçavam, ele ordenou que cavassem uma cova em sua presença, proporcional ao tamanho de sua própria pessoa, coletassem quaisquer pedaços de mármore que pudessem ser encontrados e, ao mesmo tempo, trouxessem água e madeira para dispor de seu corpo. A água era para lavar seu cadáver e o fogo para queimá-lo. Conforme cada uma dessas coisas era feita, ele chorava e dizia repetidamente: "Que artista o mundo está perdendo." Enquanto ele hesitava, uma carta foi levada a Faonte por um de seus mensageiros. Nero, arrancando-a de sua mão, leu que ele havia sido declarado inimigo público pelo Senado e que eles o estavam procurando para puni-lo à moda antiga. Nero perguntou que tipo de punição era essa. Quando soube que o criminoso era despido, preso pelo pescoço em um garfo, 2 pedaços de madeira presos juntos na forma de um V, e então espancado até a morte com varas, em terror mortal, ele agarrou 2 adagas que trouxera consigo, e então, depois de testar a ponta de cada uma, colocou-as de volta, alegando que a hora predestinada ainda não havia chegado. Nero implorou a Sporus para começar a lamentar e lamentar, e implorou a alguém para ajudá-lo a tirar sua vida, dando-lhe o exemplo. Logo ele se reprovou por sua covardia em palavras como estas: "Viver é um escândalo e uma vergonha. Isso não fica bem em Nero. Não fica bem nele. Deve-se ser resoluto em tais momentos. Venha, desperte-se." E agora, os cavaleiros que tinham ordens de levá-lo vivo estavam por perto. Quando os ouviu, ele tremeu. "Ouça, agora bate em meu ouvido o pisoteio de corcéis de pés rápidos." E cravou uma adaga em sua garganta, auxiliado por Epafrodito, seu secretário particular. Após a morte de Nero, Sporus foi levado aos cuidados do prefeito pretoriano Ninfídios Sabinus, que havia persuadido a guarda pretoriana a desertar Nero. Ninfídios tratou Sporus como uma esposa e o chamou de Popaea, segundo o autor Edward Chaplin, em sua obra Nero. Ninfídios tentou se tornar imperador, mas foi morto por seus próprios guardas. Quando essa segunda figura de marido morreu em um golpe subsequente, Sporus foi para Otto, o primeiro marido de Sabina, de quem ela havia se divorciado para se casar com Nero, e que foi o segundo de uma rápida e violenta sucessão de 4 imperadores que disputaram o poder durante o caos que se seguiu à morte de Nero. Otto reinou por 3 meses até seu suicídio após a Batalha de Bedriaco. Seu rival vitorioso, Vitélio, pretendia usar Sporo como vítima em um entretenimento público, uma reencenação fatal do rapto de Prosérpina em um show de gladiadores. De acordo com fontes contemporâneas, Sporo escolheu acabar com sua vida em vez de enfrentar a humilhação de representar para toda Roma o papel que desempenhou para Nero, Sabino e Otão. A vida do garoto acabou,
mas seu nome sobreviveu como sinônimo de eunuco e escárnio. Em 1735, Alexander Pope escreveu um poema satírico que zombava do cortesão Lord Hervey, que havia sido acusado de homossexualidade alguns anos antes. Sporus that mere white curd of ass's milk? Satirior sensi, alas, can sporus feel? Who breaks a butterfly upon a wheel? Numa tradução livre. Sporus, essa mera coalhada branca de leite de jumenta? Sátira ou senso, ai de mim. Sporus pode sentir? Quem quebra uma borboleta em uma roda? Ele zomba do uso de uma arma tão forte como a sátira sobre um alvo fraco e efeminado como Sporus, a quem se refere como aquela mera coalhada branca de leite de jumenta. E em uma linha famosa, Pope coloca a questão retórica: quem quebra uma borboleta em uma roda? O quarto episódio da terceira temporada do programa de TV americano Succession apresenta Tom Wambsgans contando o casamento de Nero e Sporus com Greg Hirsch. Ele mais uma vez se refere a Greg como Sporus no final da terceira temporada. O que você achou? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Ela é muito importante para o canal. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Até lá.